E agora sim, gente, a Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje um estudo sobre o índice de confiança do empresariado industrial e constatou uma alta de 2 pontos em relação ao último mês, chegando à marca de 59,8 pontos. 59,8 pontos. Esse é o maior indicador desde agosto do ano passado, quando o número chegou a 63,2 pontos. E para explicar melhor, para falar melhor sobre essa percepção do empresariado em relação à economia brasileira, eu recebo agora o Marcelo Azevedo, ele que é gerente de análise econômica da CNI. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigada pela sua disponibilidade para conversar aqui com a gente, viu? Boa tarde. Eu gostaria já de começar te perguntando o que significa esse aumento no índice de confiança do empresariado. Você pode explicar para a gente? Bem, a ideia do índice de confiança é justamente ver como é que está, num momento, o pulso do empresário, testar o pulso do empresário, se ele está confiante, se ele está animado, se ele está com boas expectativas sobre a sua situação e sobre o futuro, ou não, se ele está com uma questão de falta de confiança, se ele está preocupado com os seus negócios, preocupado com a economia brasileira, ou com agora ou com depois. Então, quando o índice chega nesse nível que está agora, acima de 50 pontos, que mostra que tem a confiança do empresário. E empresários confiantes tendem a contratar, tendem a aumentar sua produção, tendem a investir. Empresários sem confiança vão segurar esses tipos de decisão, né? Vão deixar para contratar quando estiverem em uma situação talvez melhor, quando tiverem expectativas de venderem mais. Então é importante, né? É um importante aumento, é um resultado importante na comparação com o último ano, né? A gente tem um índice que é o maior desde agosto do ano passado e uma alta boa na comparação com o mês anterior. Agora, Marcelo, a questão dos impostos dos combustíveis e também da energia elétrica também influencia nessa perspectiva mais otimista? Sem dúvida, né? A gente tem uma recuperação aí desse índice acontecendo já há algum tempo, mas ele estava muito baseado nas expectativas, olhando para frente. Mas nesse resultado agora, isso mudou. Além da expectativa positiva, o empresário passou a perceber uma melhora importante nas condições atuais, nas condições presentes, não só da empresa, mas principalmente da economia brasileira. Então, ele já vinha com algum otimismo, já vinha percebendo melhora nas condições da empresa, mas nesse mês percebeu uma melhora na economia brasileira e nas perspectivas da economia brasileira. E isso está muito ligado com certamente está muito ligado com essa questão dos combustíveis, do custo de energia. É uma preocupação do empresário há algum tempo, a principal preocupação do empresário há algum tempo é essa elevação de custos que vem de muito tempo. Sim. Esse alívio que a gente tem agora, que recente, certamente está influenciando esse resultado agora de melhor confiança. Marcelo, inclusive nós temos os internautas que estão mandando perguntas. Olha só, Luciana, gostaria de saber como o empresariado pode estar confiante num cenário de crise econômica mundial e guerra. Olha, Luciana, o empresário tem que ser um pouco confiante para continuar empreendendo, senão ele vai fechar o negócio. Mas, de qualquer forma, a expectativa que dá, a impressão que dá para a gente é que o pior deve ter ficado para trás quando se fala, por exemplo, desse principal problema que os empresários vêm enfrentando, que é a questão de elevação dos custos. Sim. Como a gente está percebendo nas nossas casas que teve algum alívio aí dos preços dos últimos meses, ainda que estão muito elevados, o empresário está pensando da mesma forma. Está vendo ainda os preços muito elevados, mas a expectativa é que talvez não se elevem mais tanto nos próximos meses. Agora, Marcelo, eu queria te convidar a gente falar de uma outra pesquisa da CNI, a que foi divulgada na segunda-feira. Ela fala de economia e consumo, né? E ela revelou que 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar as contas ali, todas as contas do mês. E que também pouca gente consegue poupar dinheiro, fazer aquela reservinha, né? O que você consegue aí detalhar a respeito dessa pesquisa também feita pela CNI? Essa pesquisa mostra essas dificuldades que todos nós estamos passando há algum tempo por conta até da pandemia. Algum tempo que teve uma queda de renda por conta da pandemia, essa elevação de preços mesmo que tanto empresários, mas principalmente as famílias também estão sentindo, resultando nessa situação. Né? A gente sabe que de muito tempo que os brasileiros têm dificuldade de poupar. Mas o que a pesquisa mostra é que o problema está um pouco além disso recentemente. Com essa queda na renda e com essa elevação dos preços,
as pessoas não estão conseguindo pagar suas dívidas. E ao não pagar suas dívidas, estão procurando ou outras dívidas, vendendo bens para conseguir pagar suas contas naquele mês, enfim, mostrando algumas dificuldades. Muitas pessoas estão dizendo que estão reduzindo seu consumo, mas ainda assim estão com dificuldade de acertar suas contas, sair do vermelho no final de cada mês. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, sobre os cortes nos gastos, né, que as pessoas acabam decidindo em fazer aí, porque não conseguem fechar as contas, não conseguem guardar dinheiro, então o jeito é cortar gasto, limar mesmo, né? E aí nós temos uma arte que ilustra isso, a gente vai dar uma olhada, Marcelo? Olha, a letrinha tá pequenininha, mas a gente vai conseguir enxergar. Olha só, situações sobre finanças pessoais, né, a amostra total. E liderando, a gente tem ali, ó, reduzir despesas com lazer. 60% das pessoas escolheram em fazer esse corte nos gastos, né? O que você quer comentar para a gente a respeito dessa arte? Você vê como muita gente está fazendo cortes em coisas para conseguir fazer esse fechamento, conseguir fechar as contas no final do mês e não ficar no vermelho. E aí começam com coisas como lazer, roupas, né? Coisas que às vezes não são ali de primeira necessidade, mas descendo ali no gráfico, começa a ter coisas mais importantes, mais próximas de necessidades fundamentais, né? Está começando a falar de determinados alimentos parar de comprar, ou atrasar as mesmas contas de luz ou gás, ou deixar de comprar remédios, mas começando ali porque enfim, dá para se adiar com mais tranquilidade, que é um lazer, uma compra de roupa ou alimentação fora de casa, mas a gente vê que o problema chega a fazer as famílias serem obrigadas até cortar itens um pouco mais importantes enfim, no dia a dia. Sem dúvidas, importantes como, por exemplo, pagar o plano de saúde, né? 19% das pessoas que foram entrevistadas disseram que tiveram que fazer esse corte, que não teve jeito, deixaram de pagar o plano de saúde, aparece ali com 19%, né? Se a gente der uma olhada também no geral, aqui em cima a gente observa mais que está relacionado a lazer, né? Como ele disse, pessoas que deixaram de comprar produtos de uso pessoal, como roupas, sapatos, com 58%, desistir de viajar a passeio ou férias, 57%, diminuir os gastos com transporte particular, 51%, também muito provavelmente por conta dos preços, né, dos combustíveis. E nós temos mais pergunta dos internautas, vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, Maria Eugênia, como as eleições podem impactar nas expectativas dos empresários, Marcelo? Maria Eugênia, expectativas elas acabam que são muito influenciadas por conta das incertezas, né? Se o cenário eleitoral começa a ficar muito incerto, isso acaba afetando as expectativas. E a incerteza afeta negativamente as expectativas, porque fica difícil do planejamento do empresário, né? O empresário não contrata e demite de uma hora para outra, não decide aumentar a produção, não decide aumentar ou reduzir sua produção ou sua fábrica de uma hora para outra. É uma decisão normalmente que envolve muito tempo, muito dinheiro, e expectativas afetadas por incerteza certamente acabam que fazem com que o empresário segure um pouco essa decisão. Aí, voltando para o índice de confiança, o importante é que o índice de confiança desse mês, ele não está só calcado nas expectativas, mas na avaliação das condições correntes, nas situações atuais. E isso tende a dar uma resposta maior para a atividade industrial também.